No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema profundo, misterioso e de extrema importância para todos aqueles que buscam compreender o plano divino nos momentos mais cruciais da história da humanidade. Anjos de luz. E qual seu papel no tempo do fim? Prepare-se para uma jornada reveladora pelas Escrituras, onde vamos explorar quem são os anjos de luz, como atuam, quais são suas funções nos últimos dias da Terra e por que você precisa estar atento a eles mais do que nunca. No período final da história da Terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Anjos magníficos em poder os protegerão. Esses anjos os protegerão de quê? Eles os protegerão dos falsos, enviados por Satanás para enganar, confundir e desviar. Nesse conflito final, os olhos espirituais precisam estar abertos, o coração firme na palavra e a mente cheia do discernimento que vem do Espírito Santo. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo, no qual, até agora, não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O Espiritismo é a cartada final de engano de Lúcifer. Tenho falado bastante aqui no canal. E caso queira entender melhor sobre o Espiritismo, convido a você a assistir a um vídeo aqui no canal, Qual o seu destino após a morte? Esse vídeo te ajudará a entender sobre o terrível engano no tempo do fim. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Anjos maus aparecem sob a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Desta forma, os anjos maus levam as pessoas a acreditar que seus amigos mortos são anjos, os quais podem estar a seu lado e comunicar-se com eles. Esses anjos maus, que se apresentam como os queridos mortos, são tratados com uma certa idolatria, e sua palavra é considerada como de muito maior peso que a palavra de Deus. O apóstolo João descreve de forma bem clara que o poder do enganador operará de forma persuasiva que se manifestará nos últimos dias. João declara: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. Se é fácil para os anjos maus fazer descer fogo do céu à terra, imagine que não é difícil para os anjos maus assumirem a forma tanto de santos quanto de pecadores já mortos, tornando a representação dos mesmos visíveis aos olhos humanos. Tais manifestações serão mais e mais frequentes, e manifestações mais extraordinárias ocorrerão à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Então, os anjos celestiais em aparência humana também estarão no campo de ação. Os dois partidos antagônicos prosseguirão existindo até o encerramento do último grande capítulo da história deste mundo. Nesse tempo, sabendo que não conseguiu enganar a todos com o Espiritismo, Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza, que foram cuidadosamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos, o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, como Cristo vindo pela segunda vez.
Ao colocar seu terrível e último engano, os santos observam com estupefação o que se passa. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Não, porque os anjos de Deus entrarão em ação e os protegerão desse engano. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhem para cima. São os anjos de Deus os ajudando a vencer, mostrando ao povo que é uma falsa volta de Cristo, e os lembrando como Jesus descreveu na sua palavra como seria a sua volta. E o povo, com a ajuda dos anjos bons, lembrarão das santas Escrituras e dirão: não é a volta do nosso Senhor, pois todo olho verá. Visto que o falso Cristo aparecerá em um só lugar, mas o verdadeiro Cristo aparecerá para todos ao mesmo tempo. Pudessem os homens ver com visão celestial, e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, posicionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo, mas devem ainda esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora, para eles tão penosa, é a melhor resposta às suas petições, esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor opere. São levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. Visto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte, grupos de homens armados, instigados pelas multidões de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos, mandando anjos para os socorrer. Quando o poder divino se combinar com os esforços humanos, a obra espalhar-se-á como o fogo na palha. Deus empregará meios cuja origem os homens não serão capazes de discernir. Anjos realizarão uma obra que os homens teriam sido abençoados em empreender, não houvessem eles negligenciado os reclamos de Deus. Os santos deixarão as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Em meio do tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Os anjos de Deus fará seu último auxílio. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são levados pelos anjos bons para encontrar seu Senhor nos ares. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Quando os pequenos se levantam imortais de seus berços no pó, imediatamente voam até os braços de suas mães. Reúnem-se outra vez para nunca mais se separarem. Todavia,
Muitos destes pequenos não têm ali suas mães. Esperávamos ouvir as canções de triunfo destas mães, porém elas não ressuscitarão para a vida eterna. Os anjos recebem os pequenos órfãos e os conduzem à árvore da vida. Esse será o último favor dos anjos de Deus pelos seres humanos. Antes de encerrarmos esse poderoso mergulho no tema dos anjos de luz e seu papel no tempo do fim, é fundamental que você compreenda: nunca foi tão urgente buscar discernimento espiritual. Vivemos dias em que o engano já não vem com aparência de mal, mas se apresenta com brilho, palavras doces e aparência de piedade. Os falsos anjos de luz estão operando com força total para desviar os corações dos fiéis. E a única maneira de permanecer firme é através do conhecimento profundo da Palavra de Deus. A Bíblia é o nosso mapa, nossa bússola, nossa arma e nossa proteção. Quem conhece a verdade não será enganado pelas cópias baratas. Quem se aprofunda nas Escrituras terá olhos espirituais para discernir o que vem do alto e o que vem das trevas disfarçadas de luz. Não basta apenas ouvir mensagens, é preciso ter comunhão, desenvolver intimidade com Deus e meditar, dia e noite, na sua palavra. Se este conteúdo te tocou, te despertou ou te ajudou a enxergar algo novo, eu te convido agora a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque não têm acesso ao conhecimento bíblico puro. Ao se inscrever, você fortalece essa missão de espalhar a verdade e ajudar mais pessoas a se prepararem para os tempos finais. E lembre-se, não acredite em tudo que reluz, questione, ore, leia a Bíblia e peça a Deus discernimento. Os verdadeiros anjos de luz estão ao lado dos que andam na verdade, mas os falsos querem fazer você tropeçar na mentira mais convincente. Então, mais do que nunca, abra sua Bíblia, leia com atenção, ore com sinceridade e esteja vigilante. A batalha espiritual já está acontecendo e a única segurança é estar do lado certo dessa guerra. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te mantenha firme na verdade.